Fique de pé em nome de Jesus. Vamos dar boas-vindas para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sintam-se bem, essa é a casa do vosso Pai, amém? Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles. Deus abençoe, pode se sentar. Para nós é uma grande honra tê-los conosco, participando do culto hoje. Queridos, sempre quando eu vou ministrar a palavra de Deus, eu fico me perguntando, né? O que será que a igreja está precisando ouvir da parte do Senhor? Porque depois de um tempo ministrando, você já tem algumas mensagens no coração, mas a pergunta não é se você tem mensagem, mas é qual mensagem que Deus quer entregar para a sua igreja. E meditando essa semana, na madrugada, Deus me deu uma palavra sobre as promessas de Deus para a nossa vida. E o tema será as promessas de Deus para a nossa vida, baseado lá em Hebreus 10, 23. E depois nós vamos ler também um versículo do Antigo Testamento, que está lá em Números 23, 19. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Nós vamos ler juntos aqui, que fica mais fácil para nós acompanharmos. Diz assim, retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Você pode dizer amém? Agora vamos lá para Números capítulo 23, versículo de número 19. Também é um texto que fala sobre Deus empenhando a sua palavra em prol daqueles que o servem. Diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Amém? Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, irmãos, nessa palavra já introdutória aqui, eu quero dizer algumas coisas. Primeiro, Deus faz várias promessas para nós. E essas promessas chegam para nós de diversas formas. Lá em Atos capítulo 2, versículo 39, nós vamos ler aqui, nós vemos Pedro pregando. E a promessa chega para as pessoas naquela época, mas que traz também uma promessa para nós nos dias de hoje, através da pregação, porque Deus tem várias formas de nos fazer as suas promessas. Atos 2,39, diz assim, vamos ler juntos ali para a gente ir acompanhando o raciocínio. Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Então, o que aconteceu aqui? Deus havia derramado do seu Espírito sobre a igreja primitiva, e as pessoas estavam atônitas com aquilo que estava acontecendo. Pedro, tomando a palavra, pregou uma mensagem muito linda. Os irmãos conhecem a história, quase 3.000 pessoas se converteram. E aí ele falou da promessa de Deus, que aquele derramamento do Espírito era uma promessa para as pessoas que criam em Deus naquela época, para aqueles que estavam perto, para aqueles que estavam longe, e ainda para todos quanto o Senhor chamar. Quem foi chamado por Deus aqui? Aleluia! Então essa promessa do Espírito é para a sua vida. Em segundo lugar, Deus também faz promessas por visões. Gênesis capítulo 15, versículo de número 1. Deus fala com Abraão. É muito importante nós olharmos para a Bíblia, irmãos, porque a Bíblia é o nosso manual de regra, fé e prática. É através dele que nós entendemos como Deus atua ao longo da história, mas também nas nossas vidas. Gênesis 15, 1 diz assim, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Aleluia! Vemos Deus lá em Atos fazendo uma promessa através da pregação da palavra. Aqui nós vemos Deus fazendo uma outra promessa já para Abraão, através de uma visão. Mas nós vemos também em Gênesis capítulo 37, do versículo 5 ao 11, foi até a mensagem que a pastora Cibele pregou a semana passada, sobre os planos de Deus para a nossa vida. Quem não viu, está disponível lá no YouTube, no Facebook da igreja. Uma mensagem muito boa, trouxe bastante edificação para nós. Fala que Deus fez promessas para José em sonhos. José estava dormindo e ele teve sonhos. Vamos ler lá, Gênesis 37, versículo 5. Diz assim, José teve um sonho
que contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Versículo 6. Pois ele lhes disse: ouvi, peço-vos este sonho que tive. Versículo 7. Estávamos nós atando molhos no campo, e eis que o meu molho, levantando-se, ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam, e se inclinava o meu molho. O próximo: responderam-lhe seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Pode ver, na visão, foi uma visão simbólica, mas eles entenderam que o significado era algo que eles iriam se encurvar perante ele. Para eles, era algo da cabeça de José. Para José, era uma promessa do próprio Deus que se cumpriria. E ele diz: tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Versículo 9. Teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, dizendo: tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Versículo 10. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinarmos com o rosto em terra diante de ti? E para finalizar o 11. Seus irmãos, pois, o invejavam, mas seu pai guardava o caso no seu coração. Então aqui nós vemos que Deus faz promessa na pregação da palavra, Deus faz promessa em visões, Deus faz promessas em sonhos, mas Deus também faz promessas através de revelações, irmãos. Olha o que disse Paulo lá em Efésios, no capítulo 3, no versículo 3 até o 5. Aliás, Paulo foi um dos homens que mais recebeu revelações de Deus na Bíblia. A prova disso é que Jesus apareceu para ele numa revelação muito linda, quando ele já tinha morrido, ressuscitado e voltado para o céu. Ele apareceu numa visão para Paulo no caminho de Damasco, que mudou completamente a sua vida. E as promessas de Deus têm essa capacidade de mudar os direcionamentos, os destinos da nossa realidade, reorientar a nossa história. Então nós que estamos aqui, Deus nos trouxe para dizer: eu tenho promessas para sua vida. Você pode dizer amém? Amém. Diz assim, Efésios 3, do 3 ao 5. Como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima em poucas palavras vos escrevi. Versículo 4. Pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Versículo 5. O qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, guarda isso no teu coração. Deus faz o quê? Promessas. E a maneira de Deus fazer promessa, ela é diversificada. Diga comigo, a maneira de Deus fazer promessas é diversificada. O que eu preciso, irmãos? Eu preciso estar atento. Por exemplo, você vem num culto como esse, na oração, Deus já pode começar a falar contigo e te fazer promessa. No louvor, Deus pode estar falando com você e fazendo promessas. Nas oportunidades, Deus pode estar falando com você e fazendo promessas. Na pregação, Deus pode estar agora literalmente fazendo promessas para a sua vida. Mas para isso é necessário nós seguirmos o conselho que João deu para as igrejas lá da Ásia. Nas 7 cartas, no final de todas elas ele disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Existem 2 maneiras de você vir ao culto. Você pode vir ao culto para ouvir Deus falar através de alguém, ou você pode vir ao culto ouvir alguém falar de Deus. Eu prefiro a primeira, porque eu tenho certeza que Deus é soberano, e quando Ele quer falar, Ele usa criança, Ele usa adolescente, Ele usa jovem, Ele usa aquele que diz: eis-me aqui, Senhor, usa-me para falar com alguém. Então, em primeiro lugar, Deus faz várias promessas para nós. Em segundo lugar, Deus sabe que as suas promessas nos motivam e aumentam a nossa fé. Vamos falar a verdade, tem dia, irmãos, que a gente está mais para baixo do que barriga de cobra.
A gente está desanimado, a gente está triste. Aconteceu alguma coisa que nos abateu, Rafael. Aconteceu alguma coisa que nos entristeceu. Deus, quando Ele sabe disso, o que Ele faz? Ele pega um desses meios aqui, ou até outros, e Ele traz para nós o quê? Uma palavra profética, uma palavra revelada, uma promessa para a nossa vida, porque Ele sabe que a promessa gera fé. A promessa gera motivação. Irmãos, tem 28 anos que eu caminho com Jesus, sem nunca vê-lo literalmente, mas nesses 28 anos, todos os meses, todas as semanas, todos os dias, Deus tem feito promessas para a minha vida. E toda vez que Ele fala, a minha fé cresce, a minha motivação aumenta, mas para isso eu tenho que estar sintonizado com o céu. Hoje não tem mais muito isso, porque a maioria dos aparelhos de rádio, eles são o quê? Digitalizados. Ou você pega a estação ou você não pega. Mas eu sou de uma época, né, e vou entregar a minha idade aqui, que a gente usava muito dial. Lembra disso? A gente ficava procurando, né, a estação. E naquilo, muitas das vezes, você estava entre uma estação e outra. Você nem ouvia uma e nem ouvia a outra. Era uma chiadeira danada. Daqui a pouco você mexia na antena para pegar o som com melhor qualidade. Lembra das televisões? Hoje é uma maravilha. Você liga a televisão, imagem HD, né? É um negócio aí fora de sério. Na minha época, era bombril na antena, né? Você colocava um jogo lá de futebol, em vez de ter 22 jogadores, tinha 180 lá. Corria um cara, um monte de sombra atrás dele, porque a sintonia não estava boa. Quando a gente chegava na casa de uma tia mais abonada, que a televisão dela era colorida, que ela tinha uma antena mais alta, Beto, ou morava num apartamento, era show de bola. A imagem estava perfeita, a comunicação estava perfeita, não ficava mudando de estação. Os homens não ficavam tudo. Por quê? Porque a comunicação ali estava plenamente conectada. Havia uma perfeição na sintonia do receptor para aquilo que estava sendo enviado. Sabe o que Deus está dizendo para nós com isso hoje? Deus quer falar conosco. Ele quer aumentar a nossa fé através das suas promessas, mas a gente tem que estar com a nossa antena conectada. O sinal do Wi-Fi tem que estar perfeito. Deus diz para você hoje, tira dos dados móveis e coloca no sinal de Wi-Fi aí, numa rede boa, para que você possa compreender o que Deus tem para a sua vida, amém? Então as promessas de Deus, elas geram fé em nós, elas nos motivam. Romanos 10:17 diz assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz muitas promessas para nós. E quando isso entra no nosso coração, irmãos, há uma revolução no nosso interior. Há uma mudança de perspectiva. Lá em Romanos 4, versículo 19 e 20, nós vamos ler aqui 2 versículos que falam sobre esse efeito da palavra e da promessa gerando fé em nós. Nós precisamos disso. Onde você vai hoje, você ouve notícia negativa. Eu estava falando para minha esposa, graças a Deus essa semana, você liga a televisão, de 10 notícias, 5 é da pandemia. Mas se você ligar 6 meses atrás, das 10 que passava lá, 11 era da pandemia. E aquilo às vezes desanima o nosso coração. Mas Deus está dizendo para você, eu tenho palavra boa, eu tenho promessa boa, para injetar fé no teu coração, para você enfrentar as dificuldades da vida, crendo naquele que te chamou, crendo naquele que te vocacionou, crendo naquele que morreu para te salvar. Romanos 4, 19 e 20 diz assim, ó. E sem se enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara, que está falando de Abraão. Abraão recebeu uma promessa, com 75 anos que ia ser pai. Com 75 anos o bichinho já estava velhinho. Mas a promessa ainda demorou para se cumprir mais 24 anos. Deus levou ele até o limite da fé e da esperança. Mas olha o que diz o versículo de número 20. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade. Antes foi fortalecido na fé, dando glória a quem? A Deus, irmãos. O que Deus fez com Abraão? Quando Deus deu a promessa, Abraão já ficou todo animado. Abraão já ficou feliz. Abraão já ficou alegre. Só para lembrar a nossa mente, a promessa era de um filho na velhice.
Mas ele já era velhinho com 75 anos. Deus esperou ele sair da velhice para chegar num ponto que era quase praticamente impossível que ele fosse pai. Porque o ventre de Sara já estava amortecido. As mulheres aí sabem que a mulher com 40 e poucos anos entra na menopausa, mas ainda pode engravidar. Nós temos casos de mulheres aí no mundo que já engravidou com 60 anos. É uma gravidez de altíssimo risco, mas ainda é possível. Agora, uma veinha com 99 anos dá à luz, eu só conheço uma. Com 89 anos dá à luz, eu só conheço uma. E o nome dela é Sara. Mas por que Abraão não desanimou? A Bíblia diz que ele não deixou que a incredulidade tomasse conta do coração dele. O que é a incredulidade? É não crer mais nas promessas de Deus. Nós estamos vivendo uma época que tem crente que não acredita mais que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Tem crente que não acredita mais que a Bíblia é a palavra de Deus, mas apenas contém a palavra de Deus. O que está acontecendo? Está entrando a dúvida, está entrando a incredulidade. E nesse ponto a nossa vida vai saindo do sobrenatural de Deus e vai virando uma vida natural. Vamos andando com as multidões, mas nesta noite Deus te trouxe aqui para te dizer: Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus de Abraão, o Deus de Pedro, o Deus de José, o Deus de Paulo é o Deus dessa igreja do século 21, amém? Então Deus sabe que quando Ele faz uma promessa, Ele aumenta a nossa fé. E muitas das vezes a promessa não é mudar a circunstância, mas é mudar a nós mesmos. Porque geralmente é assim, a gente ora e espera que Deus diga: eu vou mudar a situação. Eu não tenho dúvida, usando um gancho aqui da mensagem da pastora semana passada, que durante os 13 anos, muitas vezes José orou para voltar para onde? Para a casa do pai. Foi isso que Deus fez? Não, Deus trouxe o pai até ele. Então o que nós precisamos é estar sintonizado com o céu para entender o que Deus está falando, amém? Então, primeiro, Deus faz várias promessas. Segundo, as promessas dele nos motivam e aumentam a nossa fé. Terceiro, Deus tem prazer, irmãos, em cumprir as suas promessas. Deus chegou para Isaías e disse: Isaías, se coloca diante da nação de Israel que eu vou falar com o povo. Diga para a nação de Israel o seguinte, Isaías capítulo 55, versículo 11. A palavra que sai da minha boca não volta vazia, antes prospera naquilo para a qual eu a enviei. O que ele está dizendo aqui? Para quem entende de Bíblia, ele está dizendo: o que eu falo eu cumpro. A minha promessa está de pé, independente das circunstâncias eu não mudo, aleluia, por isso em mim vocês podem confiar. Então Deus faz várias promessas, Deus sabe que suas promessas nos motivam e aumentam a nossa fé, e Deus tem prazer em cumprir suas promessas. É por isso que ele usou Jesus dizendo lá em Mateus 7,7, que nós devemos pedir, porque quem pede recebe. Nós vamos bater, porque quem bate a porta se abre. E nós vamos buscar, porque quem busca encontra. E aí ele dá um exemplo: porque se vocês, seres humanos, sendo mal, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens àqueles que lhe pedirem, aleluia. Quem aqui já alcançou alguma promessa de Deus? Aleluia. Quem aqui sentiu a mão de Deus nessa promessa? Quem aqui sabe que se não fosse Deus, você não teria alcançado? Então adore o Senhor nesta noite, porque o Senhor não mudou. Ele continua o mesmo. Ele é o Deus das promessas. Aleluia. Agora a pergunta, irmãos, que eu devo fazer é: quais promessas Deus tem para nós hoje? Porque se você ler a Bíblia, alguém já contou, eu nunca contei. Disseram que a Bíblia tem 32 mil promessas. Alguém já disse que a maioria dessas promessas são para Israel. Lê na Bíblia. Muitas delas são literalmente para Israel. E muitas delas já se cumpriram. Aí você faz a pergunta: pastor, o senhor me anima todo, depois o senhor me joga um bote d'água desse? O que sobra para nós? Eu quero te falar aqui nos minutos que me restam sobre algumas promessas que Deus tem para você hoje. E eu tenho certeza que você vai sair daqui melhor do que você entrou. Porque a palavra de Deus tem esse poder na nossa vida, de mudar o nosso interior e de alterar a nossa realidade através da nossa percepção. Primeira pergunta: qual promessa que Deus tem para nós nos dias de hoje? Primeiro, irmãos, e essa é a maior de todas as promessas: Deus promete salvação e vida eterna. Você pode dizer glória a Deus por isso?
para pensar, irmãos, tem coisa mais importante que isso? Porque por mais que Deus cumpra promessas materiais aqui, Ele cumpre. Por mais que Deus cumpra promessas ministeriais aqui, Ele cumpre. Por mais que Deus cumpra promessas na nossa família, e Ele cumpre. Mas tudo isso, irmãos, é passageiro. Tudo isso fica por aqui. Nada disso a gente leva no caixão. Mas a Bíblia diz que aqueles que se apropriaram pela fé da vida eterna, esses vão levar essa promessa para o além-vida, para o outro lado da morte. Vai levar isso consigo por toda a eternidade. É por isso que nós devemos conhecer a palavra, porque aí nós vamos dar prioridade para aquilo que Deus também dá prioridade. João capítulo 3, versículo 16, o texto áureo da Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Efésios 2, versículos 8 e 9 está escrito: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, quando nós entendemos isso, a nossa vida muda radicalmente. E não é 360 graus não, né? Porque se mudar 360 graus, você volta para o mesmo lugar. É 180. A Bíblia diz que o caminho do justo é para cima, para desviar do inferno que está embaixo. Então a vida muda totalmente. Eu não sei como você era na sua vida pregressa, mas Deus diz para você: eu tenho para você uma nova história, como os varões cantaram hoje aqui. Eu tenho para você um novo tempo. E a coisa mais linda desta promessa para o novo tempo é a possibilidade da vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia! Mas para isso 3 coisas são importantes. Primeiro, nós precisamos, quando nós entendemos a importância da promessa da salvação e da vida eterna, nós precisamos do que está lá em João 3,16. Nós precisamos crer em Jesus. Alguém já disse que o Evangelho, antes de ser uma boa notícia, ele é uma má notícia. Por quê? Porque quando ele chega para nós, antes dele mostrar que nós podemos ser salvos, ele demonstra que nós somos pecadores. E para a gente ser salvo, a gente tem que reconhecer que é pecador. E aí eu entro aqui no segundo item sobre a promessa da salvação. Primeiro, eu preciso crer que Jesus morreu em meu lugar. Eu tenho que acreditar que aquela cruz ele carregou pela minha vida. Segundo, eu preciso pedir perdão. Como? Confessando os meus pecados. 1 João capítulo 1, versículo 9 está escrito que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a iniquidade. Aleluia! Então você quer se apropriar da vida eterna? Você quer se apropriar da salvação? Você que pode estar nos acompanhando por esta live, você precisa crer que Jesus é o teu Salvador. Segundo, crer que você é pecador e confessar os seus pecados a Ele. Mas isso não basta, porque agora tem uma caminhada. João capítulo 1, versículo 1, versículo 7. 1 João capítulo 1, versículo 7. Ele diz o seguinte: se andarmos na luz com Jesus, se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse é o segredo. Então, para se apropriar da salvação, é necessário eu crer em Jesus. Segundo, confessar os meus pecados e receber perdão. E terceiro, não basta só isso. Eu tenho que fazer que nem Zaqueu. Eu tenho que convidar ele para dentro da minha casa. E eu tenho que caminhar com ele. Amém? Glória a Deus. Essa é a maior promessa que nós podemos receber da boca de Deus. Segundo lugar, nós temos a promessa, irmãos, que Ele estará sempre nos fortalecendo espiritualmente. E por que nós precisamos disso? Porque do espírito contra a carne e da carne contra o espírito. Você nasceu de novo, Deus te deu uma nova natureza. O nosso espírito foi recriado em Cristo e em Deus. Mas tem um porém, a natureza caída ainda está lá. Então é necessário que Deus renove as nossas forças sempre, com a sua graça, com o seu poder. Eu quero pedir aqui para a pastora colocar para nós Isaías capítulo 40, versículo 28, 29, 30 e 31.
uma promessa de Deus para a sua vida, que por algum motivo está se sentindo abatido espiritualmente. Deus quer te renovar nesta noite, mas para isso você precisa esperar nele. Tem alguém aqui que está esperando no Senhor? Então Deus tem renovo espiritual para você. Olha o que diz a Bíblia: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se canse nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado, aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão. E olha que hoje eles estão mais fadigados do que na minha época, viu? Pede para comprar um pão para você ver. E os mancebos cairão. Mas olha a promessa: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Você acredita que isso é para você ou só foi para Israel? Se foi para você, aí dá um glória a Deus, dá um aleluia, diz um graças a Deus. Aleluia. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos disso. Quando Deus ele fala, quando ele promete, ele nos renova. Nesta noite Deus sabe que o seu reservatório está baixinho, né? O meu carro está com um probleminha lá no marcador lá. Então quando ele começa a luzinha a acender, eu já corro para o posto de gasolina, porque eu não tenho noção como é que está a reserva. Talvez você chegou aqui que nem o meu carro, com 2, 3 litros de gasolina no tanque, mas Deus está renovando as suas forças, homem. Deus está renovando as suas forças, mulher, porque Ele entende que as promessas dEle têm esse poder sobre a nossa vida. Aleluia. Terceiro lugar, terceira promessa de Deus para nós hoje: Deus promete preservar, Deus promete sua presença para nós. Por que é tão importante a gente falar, entender e se relacionar com o Espírito Santo? Porque em 1 Coríntios 3,16 diz, primeiro, que você é templo de Deus. Segundo, diz que o Espírito Santo habita em você. Lembra do hino que a gente já cantou muito? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para quem? Para Deus. Para de ficar sofrendo tristeza e dor nesse seu complexo inferior, achando às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. E sabe qual que é o valor? Não é eu em mim mesmo, porque eu sou pecador. Segundo a Bíblia, se eu não conhecer a Jesus, eu vou para o inferno. Mas a Bíblia diz que o Espírito dele se move em mim. O Espírito dele se move em você. O Espírito dele se move na igreja. E quando o Espírito se move em nós, o que acontece? Esse Espírito Santo nos renova, renova as nossas forças, renova a nossa esperança, renova o nosso amor, renova a nossa alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. Deuteronômio 31, versículo de número 8, coloca para nós, por favor, pastora. Antes disso, Mateus 28, 20 diz assim, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No versículo 18 e 19, Jesus deu uma missão para os discípulos. Qual que era a missão? Ir por todo o mundo, fazer discípulo, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ele sabia que eles não conseguiriam sozinhos, pastor Marcos. Aí sabe o que ele diz? Eu vou estar com vocês, eu vou estar com você, pastora Cibele, eu vou estar com você, Rafael, eu vou estar com você, Daísa, eu vou estar com você, pastor Marcelo, eu vou estar com você, Jonathan. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas lá em Deuteronômio 31 e 8, ele já fazia essa promessa para Israel. Ele já fazia essa promessa para o seu povo. Ele já fazia essa promessa através de Moisés. Diz assim, o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Vê a diferença? No Novo Testamento a Bíblia fala que ele vai dentro de nós. Mas naquele tempo, ele já ia diante deles. A presença deles já era notória. Ele será contigo, não te deixará e nem te desamparará. Por isso, não temas e nem te espantes. Glória a Deus. Irmãos, quando eu compreendo isso, a minha percepção da vida muda. Eu sei que por maior que seja a provação que eu esteja vivendo no momento,
por maior que seja a agonia da minha alma, eu não estou sozinho. E Deus me trouxe aqui para dizer isso para você também. Você não está sozinha, você não está sozinho. Há um Espírito de Deus que habita dentro de você, porque você é templo, você é morada de Deus. Moisés já ficou feliz, Israel já ficou feliz, Josué já ficou feliz, porque Deus disse que ia na frente. Agora imagina nós, irmãos. Deus diz: eu não vou mais na frente de vocês, eu não vou do lado, agora eu vou dentro. Aleluia. Quem está levando ele aí dentro aí? Ele está aí? Glória a Deus. Quarto lugar, para nós caminharmos para o encerramento. Deus promete nos transformar, irmãos. Sabe por que essa promessa é importante? Porque a nossa maior guerra, depois que a gente aceita Jesus, é não conseguir ser tudo aquilo que Deus almeja que nós sejamos. Não existe nada mais frustrante para um crente conhecedor da Bíblia, quando ele percebe que ele está aquém dos padrões de Deus. E deixa eu te contar um segredo. Não é só você que está aquém não, irmãos. Todos nós estamos. Todos nós estamos correndo atrás, tentando melhorar, numa luta contínua para servir a Deus melhor. Mas sabe o que ele faz? Como ele sabia que a luta seria tamanha, ele nos fez uma promessa. Ele disse que ele ia nos transformar de dentro para fora. Segundo aos Coríntios 5,17, ele disse assim, Paulo falou: quem agora está em Cristo é uma nova criatura. Algumas versões dizem ele é uma nova criação. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. É um processo, irmãos, mas é um processo que está acontecendo. Hoje você está mais perto de Jesus do que quando você alcançou a fé, alguns anos atrás. Hoje você entende mais da palavra do que no dia que você levantou a sua mão. Então, Deus está num processo de transformação. Segundo aos Coríntios capítulo 3, versículo de número 18. Coloca para nós, pastora, por favor. E depois Romanos 8, 28 e 29, fala desse processo, dessa promessa de Deus de estar nos transformando. Olha o que diz, ó: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho, o quê? A glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Talvez o diabo chegou para você essa semana e falou: você não tem jeito, você sempre tropeça nas mesmas coisas, você sempre comete os mesmos erros, mas Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer: não, eu estou te transformando de glória em glória, o meu Espírito está aí. Hoje você está mais parecido com Jesus do que o dia que você aceitou a fé. Mas o que o acusador quer? O acusador quer que você desanime e desista, como muitos já fizeram, voltando para o lamaçal do pecado, porque achava que seu pecado era muito grande. Mas deixa eu te dizer nesta noite, está aqui aquele que pode perdoar todos os seus pecados, pode sarar todas as suas feridas espirituais e pode te dar uma nova dimensão de vida. Então Deus promete, irmãos, nos transformar à imagem do seu Filho. Romanos 8, 28 e 29 diz isso. Quando Deus fala o seguinte, ó: e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora olha que lindo, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tem uma coisa, irmãos, na indústria chamada protótipo. O que é o protótipo? Tudo que é feito, primeiro é feito um protótipo. É feito o primeiro. Aquele primeiro é examinado, aquele primeiro é testado, aquele primeiro, até ele passar por todos os testes para ser aprovado. Jesus foi esse protótipo. Ele foi o primeiro que saiu pela ressurreição para nunca mais morrer. E a Bíblia chama ele de primícia dos que dormem. Ou seja, ele seria o primeiro, mas depois dele viria uma filhinha atrás. E o hino 509 da harpa fala que são tantos como a areia da praia. E nós vamos fazer parte disso aí em nome de Jesus, amém? Então o Espírito de Deus vai nos transformando, irmãos.
Às vezes você fala, poxa vida, mas foi embora tão cedo. Foi embora, irmão, porque já está pronta para ser colhida. Nós não estamos prontos ainda, vamos ter que ficar aqui mais uns dias. Mas no dia que Jesus olhar para mim e para você, pode ter 18, pode ter 80. Ele fala, tá bom, tá preparado. Vem cá, querido, sobe aqui. Aleluia. E esse vence o último inimigo, que é a morte. É promessa de Deus para a nossa vida. Deus está nos moldando segundo os seus padrões e nos tornando mais parecidos com Jesus. Para mim fechar a minha fala nesta noite, irmãos, Deus promete para nós também vida plena. O que é vida plena, pastor? É ser rico? É ser milionário? Não. O que é vida plena? É Deus nos suprir, é Deus cuidar, é Deus providenciar tudo que nós precisamos em cada área da nossa vida. Uns precisam de mais, outros precisam de menos, e Deus promete ser a tua providência. Deus promete ser a minha providência. João 10:10 diz que o ladrão não vem senão o quê? Roubar, matar e destruir. Mas Jesus, que é o bom pastor, vai fazer o quê? Dar vida e vida com abundância. Tem gente que só associa isso à vida eterna. Ah não, vou ter uma vida abundante no céu. Glória a Deus, é promessa. Mas Deus já quer abençoar a nossa vida aqui, irmãos. Seu casamento, seus relacionamentos, o seu trabalho, sua família. Tudo isso é o quê? É Deus dando vida plena para você. É Deus suprindo as suas necessidades. É para a gente ficar orgulhoso? Soberbo? Presunçoso? Não, irmãos. A Bíblia fala que é para nós darmos glória a Deus, porque sem Ele nós não somos capazes nem de pensar. Então, Deus promete para nós vida plena. Se tem alguma área da sua vida que está uma confusão danada, eu tenho certeza, e eu profetizo nesta noite em nome de Jesus, que Deus vai te ajudar a colocar as coisas em ordens, amém? Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar graça, Deus vai te mostrar na palavra o caminho, Ele vai orientar os seus passos, porque a Bíblia fala que os passos de um homem bom, de uma mulher de bem, são dirigidos por Deus. A Bíblia fala que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Deus tem direção para a sua vida, vida plena para toda a sua vida. Ah, pastor, isso significa que eu não vou sofrer? Pelo contrário, às vezes o sofrimento é um estágio de Deus para nos preparar para algo melhor. E quando a gente chega lá, irmãos, a gente glorifica o nome do Senhor. Eu estava lendo essa semana sobre as promessas tardias de Deus, e sabe o que eu descobri? Muitas vezes quando Deus não faz aquilo que nós estamos pedindo agora, é porque Deus tem algo melhor. Ana queria um filho, simplesmente um filho. O que Deus fez com ela? Deus deu para ela um profeta, um sacerdote, um homem que foi a transição entre a teocracia e a monarquia, um dos homens mais respeitados no Antigo Testamento. Isso é Deus. José queria o quê? Voltar para casa, voltar para o seio da família. Deus fez ele liderar a casa de Potifar, Deus fez ele liderar o cárcere, Deus fez ele liderar o Egito, Deus fez ele liderar a terra. Por quê? Deus sempre faz infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos e além daquilo que nós pensamos. Não é isso que nós estamos declarando para a igreja esse ano? Que nós queremos experimentar mais de Deus? Mas para isso, irmão, você precisa conhecer a promessa. E você precisa crer na promessa. E você precisa viver a promessa. Amém? Fechando a minha fala nesta noite. Deus promete, depois da salvação, a maior promessa de Deus é que Ele voltará para nos buscar. João capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, ele disse o seguinte: Jesus reuniu o colégio apostólico e disse assim: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Fica de pé em nome de Jesus. O que ele estava dizendo aqui? Olha, tudo que eu já fiz na vida de vocês, vocês viram milagre, vocês viram cura, vocês viram libertação, vocês viram leproso ser purificado, mas tem um porém, eu ainda tenho mais. E sabe qual é o mais que eu tenho? É no dia que eu voltar para vós. E nisso, irmãos, quando Ele promete voltar para eles, primeiro, Ele promete que Ele vai nos ressuscitar.
ou ressuscitar aqueles que dormiram no Senhor. Segundo, Ele promete, irmãos, tirar de nosso coração e de nossa vida. Apocalipse 21:4 diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E terceiro e último lugar, Ele promete nos galardoar. O que significa isso? Significa que Ele não somente nos dá salvação e vida eterna. Sabe o que Ele diz? Um dia, cada copo de água que você deu para alguém aqui nessa terra, cada folheto evangelístico que você entregou para alguém, cada oração que você fez para alguém, do Senhor haverá um galardão. Aleluia! O apóstolo Paulo chamou isso lá em Romanos e em Coríntios de tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo não irá ninguém ser condenado. Os que entrarão ali, entrarão para ser galardoados. E eu fecho a expressão dessa mensagem desta noite com 1 Coríntios 15:58. Eu gostaria que a pastora colocasse. Nós vamos ler todos juntos, depois nós vamos adorar a Deus e vamos para o nosso lado. Mas com uma certeza, Deus tem promessas para as nossas vidas. 1 Coríntios 15:58. Vamos ler todo mundo junto. 1, 2, 3. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Diga para o irmão que está do seu lado: Deus está te vendo, Deus está te olhando. Ele está vendo que você está passando pela causa de Cristo. E um dia, tudo que você chorou, tudo que você sorriu pelo reino de Deus, o Deus da aliança, o Deus de promessa, Ele vai fazer cumprir sobre a sua vida. Amém? Adoremos o nome do Senhor e vamos agradecer a Deus pelas ricas promessas que Ele tem no seu livro.